A minha experiência foi muito desafiadora, como eu estava comentando com as gurias antes, foi a primeira vez que eu usei o salto de verdade. Eu estava comentando com elas que até nos meus 15 anos eu não quis usar salto porque eu tinha muito medo de usar o salto, enfim, de parecer mais alta do que eu já sou. Então foi um desafio para mim começar já dançando no salto, mas eu sei que tipo, a cada aula a gente foi vencendo esses desafios, assim, porque é muito diferente de dançar com o pé no chão. Até a questão do peso, tipo assim, se o peso está no calcanhar, ferrou. Nos saltos era muito difícil, porque normalmente parecia que eu ia quebrar o salto quando eu caía, porque meu peso estava no calcanhar. Então foi muito difícil, mas a gente foi superando a cada aula, a cada ensaio, então foi um desafio muito, muito bacana. E é muito legal de ver essa diferença, porque até quando nas nossas quedas de salto, movimentos saltados, assim, a gente tinha que fazer esse plié na meia ponta, porque se a gente colocasse o calcanhar no chão, ia bater salto, poderia quebrar o salto, a gente brincava, vai quebrar esse salto, né? Então a gente tem que pensar bastante em colocar o peso na meia ponta, em colocar, abrir esse peito para se colocar em cima desses dedos que tem que estar muito aberto no salto, né? Então é bem difícil. Né? Isso também, ao mesmo tempo que ele gera toda essa instabilidade, que dificulta muito, eu também sinto muito essa questão do salto, que ele também traz uma postura, assim. Acho que tu botou o salto, automaticamente traz uma postura e traz uma outra maneira de se portar e de se colocar em aula, de se colocar para entrar no palco, por exemplo. Então isso tudo, além do salto em si, do desafio de estar com o salto nos pés, existe o desafio de segurar o salto, segurar a postura do salto, que a gente não pode desmanchar em nenhum momento, né? E acho que o salto dentro do jazz, ele traz a elegância, né? Então a gente tem que se colocar em cima do salto e trazer toda essa elegância. Então, joelho esticado, ombros pra baixo. Uma outra caminhada. Bem diferente. É um outro personagem, é outro corpo, né? assim, Outro que tu personagem. cria um corpo pra usar o salto. Traz uma maturidade também pra Uma gente. maturidade, assim que o Escobar falou. Vai ser no salto, a gente correu pra buscar e comprar o salto juntas, pra vir mais rápido e tudo mais. E logo depois que chegou, a gente já botou o salto e foi a luta. E toda a aula era de salto, né? Até porque Desde é a muito aula. diferente. Então, tipo, dançar com o pé no chão era a nossa zona de conforto. E a gente precisava sair dela, então a gente precisava fazer as aulas, todas as aulas de salto. Até, tipo, fazia 2 vezes na semana, 3 vezes ou mais de 3 aulas, era todas no salto, para que a gente conseguisse se adaptar a essa nova cultura. E desde o início da aula, né? Aquecimento, tudo tava com o salto colocado, porque é esse personagem em cima do salto. Então, isso a gente começou, o espetáculo foi em dezembro, né? A gente começou a dançar, assim, ensaiar desde julho, né? Quando chegou o salto, a gente já... Julho, agosto ali, chegou, a gente já colocou pra ensaiar e fazer as aulas. É isso, muda muito, assim, até a questão, tipo assim, um aquecimento, tu vai fazer uma segunda posição, ela é muito diferente, o mesmo movimento é super simples, se só tá se tu estivesse na meia ponta sem salto, não sentiria tanto, mas só de estar com o salto ali o tempo todo, caminhando com salto, o corpo vai mudando, ele muda e, tipo, ele altera o nosso eixo, eu sinto, assim. Sim. Então, tipo, o fazer aula com salto é muito importante. Fazer a coreografia... É diferente tu aprender a coreografia, o tempo muda de caminhada, muda, enfim, quantas pretas tu vai girar, muda o teu eixo. Então, tudo isso a gente foi trabalhando em aulas e trabalhando nos ensaios, sempre com salto também, pra conseguir trazer isso com mais autonomia depois, assim, ter essa segurança de estar no salto. Se fosse só a coreografia, meu Deus, a gente ia entrar tremendo. Sim. Porque o movimento muda com o salto, até esticar o pé é diferente. E é exatamente como se fosse balé, né? Fazer aula de meia ponta é uma coisa, fazer aula de pontas é outra. Diferente. E a gente só consegue adquirir isso com muita aula. Então tem que fazer aula de salto. E é o desafio maior. Acho que o que mais veio de bom, assim, no usar salto é que a gente tinha muito medo, né? Então quando chegou o salto na sala de aula, a gente ficou assim, ó, como? Entendeu? Isso é praticamente impossível, não tem como. E aos poucos a gente foi vendo o quanto isso é magnífico e quanto isso ajuda na nossa autoestima de bailarinas de jazz. Então, isso traz muito a modalidade, a gente consegue abraçar muito a proposta e se colocar, sabe, nesse personagem que tem toda essa essência, essa história do jazz em cima do salto, que veio lá da África, passou pela Europa ali e traz essa elegância, sabe? Essa essência do jazz e ainda assim em cima do salto. Mas o jazz no salto tu enxerga mais uma influência europeia ou uma influência africana? Europeia. Total. Total, porque tá aqui em cima. Sim.
E é salto. Mas ao mesmo tempo, Né, consegue ver a dinâmica que ainda tem a raiz africana do jazz, por conta dos isolamentos do centro, mas tem muito o lado elegante, assim, sabe? Sim. A corporeidade. É. A corporeidade não perde, porque continua sendo jazz. Sim. A única questão é que tu parte mais para um todo, outro lado, assim. que é tu traz para um lado mais europeu, porque o salto, ele entrou num outro período, né? Foi onde a gente teve uma influência europeia muito grande, e aí a gente acaba entrando num outro ponto. Né? Mas a essência do jazz a gente não pode perder, porque tem toda uma caminhada, uma colocação de quadril, uma colocação de tronco, uma posição que a gente está, por mais que a gente esteja pensando mais em cima, é diferente, né? Não, existe diferença. Mas tem A pontos dificuldade que são semelhantes, existe, assim, mas não são iguais também a dificuldade. É muito mais... Eu acho que é porque, tipo, tanto no balé quanto no jazz, quando tu não tá com a ponta ou com o salto, tu tá com o teu pé no chão, tu tem contato com o chão, tu não tem algo que te faça ter, tipo assim, salto te eleva ali, a ponta também te eleva, então é outra movimentação, é diferente, a força é diferente, a postura é diferente, e eu acho que isso que o jazz me trouxe de benefício, assim, o salto me trouxe de benefício no jazz, que é essa postura que ele me exige, e quando eu desço dele, hoje eu entendo que eu preciso manter aquela postura, aquela elegância que o salto me exige, eu sem salto eu também preciso continuar com ela, então isso foi um benefício que o salto me trouxe, assim. E ele ajuda muito, assim, nesse processo que a gente estava de criação do espetáculo em si, ele foi fundamental o salto para criar a estética do espetáculo. Eu acho que a gente não teria atingido a estética que a gente imaginou, que o Scooby visualizou, assim, pro espetáculo do Tim Maia, que não chegaria nisso sem o elemento do salto. Eu acho que ele foi fundamental nesse processo pra gente construir esse personagem e para o resultado final estético desse espetáculo, enfim. Acho que isso tem tudo a ver, assim, e funcionou muito. E a relação, acho que maior do balé com o jazz nas pontas ou no salto é a prática. Tudo a gente só vai conseguir a excelência praticando e fazendo aula e fazendo o grande ET, batendo salto no chão e repetindo, muita prática. Sim. E adquirindo a técnica, né? Porque ambos exigem uma técnica de como se portar no salto, como fazer a movimentação do salto, como fazer a movimentação. Uma musculatura, que... assim, uma força que tu só vai... Tem dor que tu só sente quando tu bota salto ou quando tu bota ponta, assim, questão de trabalho muscular mesmo, assim. Uma curiosidade que quando eu comecei, assim, a dançar de salto, eu primeiro que fui pesquisar meninas que dançavam de salto e tudo mais. Só que eram coreografias muito complexas. Então eles faziam 1000 coisas, eu ficava assim, tá, mas como é que eu caminho? Como é que eu me coloco nesse salto primeiro, entendeu? Porque são um nada que vai dali fazer outras coisas, né? E tem um vídeo de uma professora de São Paulo que ela só passava, assim, uma técnica da caminhada. Só que eram 2 segundos. Eu tive que recortar o vídeo, botar em câmera lenta pra saber como que meu pé se desenhava pra essa caminhada, pra eu colocar esse andeor no salto e tudo mais. Então, assim, muito estudo, observar, ver o que encaixa melhor pro seu corpo, o que precisa, muito estudo. E até o ficar parado, né? A gente tinha correções, tipo assim, quando vocês pararem, vocês têm que alinhar, tem que aproximar o calcanhar pra ficar uma linha bonita, que é diferente do ficar parado paralelo no chão. Tipo, o mesmo zerado, o parado é diferente. É uma estética, é a mesma estética do jazz, só que em cima do salto é uma estética ainda mais aprimorada, assim, então muito mais puxado pra elegância. Né? E aí trazer essa coisa, tornar isso natural pra gente, que foi todo o processo, assim, por isso essa importância de colocar nas aulas, de estar usando no dia a dia, assim, na nossa rotina, que tornou isso mais natural e deu muito mais segurança depois. Porque se a gente não tivesse feito tantas aulas de salto, mesmo que, assim, esse exercício não precisa ser de salto, mas a gente tava ali com o salto pra sentir, pra estar com ele no pé, pra achar esse eixo que é diferente. E aí isso fez toda a diferença pra gente conseguir ter essa segurança. Então hoje eu consigo entrar na sala de salto de uma maneira muito mais tranquila e me desafiar muito mais com o salto. Às vezes, tipo assim, essa dificuldade da caminhada no início todo mundo teve. Mas hoje Escobar dá um salto e já penso, bom, eu posso fazer um grande salto de salto. E não tem mais aquele medo, aquela insegurança que a gente tinha no início. E que qualquer exercício que é dado na aula, ele pode ser igual no salto, só que tem que transformar esse personagem, essa postura, né? Então, e esse é o desafio dá pra da aula, fazer. né? Esse é o desafio. Acredito que além da técnica que vai ser passada,
ali em aula, tu precisa ter uma vivência dentro dessa modalidade. Então, trazer uma maturidade, uma consciência corporal, de tônus muscular, para se colocar em cima do salto. Então, tem toda uma preparação de muitas e muitas aulas, muitas repetições, muitas correções, para tu chegar até naquele momento que tu vai recomeçar a pensar em cima do salto. É que nem a gente estava conversando antes, é semelhante à ponta, né? A criança sempre quer, o meu sonho é colocar sapatilha de ponta, mas existe um processo para que aquilo aconteça, né? Existe esse processo da criança crescer, dela ter essa maturidade, dela fazer muitas aulas, dela ter consciência essa consciência corporal, a consciência do que é a modalidade, para então chegar o dia dela colocar essa sapatilha de ponta. E o salto é a mesma coisa, né? Eu não posso só chegar e querer dançar de salto, porque não é bem assim, né? São diversos fatores, assim, tipo, essa parte, o histórico da pessoa dentro da modalidade, já ter essa corporeidade preparada para isso, já ter um preparo físico também, porque é uma exigência que a gente sente, assim, a gente faz uma aula inteira de salto, tu sai com musculatura doendo, assim, é diferente como tu vai te portar, é diferente a musculatura que aciona, e se tu não tá com o corpo preparado, tu não aguenta, não vai. Ainda mais, tipo assim, tu vai dançar um espetáculo 50 minutos de salto, pensa assim, se tu vai pra uma festa que tu vai de salto, tu fica ali meia hora de pé, tá doendo o pé. O salto pra gente fazer aula é a mesma relação, assim, então tem que ter um preparo pra estar de salto no palco e pra estar de salto na aula, fazer 2 horas de ensaio, que a gente já teve 2, 3 horas de ensaio montando coreografias com salto, dançando. Então ele exige um preparo físico e um preparo psicológico, maturidade e essa vivência de ter já. Pensa que tu construir uma coisa, tu já vai partir do zero com uma dificuldade maior, não tem como, tu tem que ter uma base construída no teu corpo, de vivência, de já ter esse jazz no corpo pra acrescentar uma dificuldade maior depois. Olha, Tim Maia, meu Deus do céu. Ninguém sabia nem Tim Maia. Meu Deus. Arrasou, veio no meio aqui, ó. No meio. Que ódio. E a Chayane ali, super rainha da bateria do meu lado, e eu aqui, ó. Deixa eu fazer. De salto. Com as canelas desse tamanho. Não, e trabalho de colo de pé. Gente, pelo amor de Deus. Nossa. É muito difícil. A meia ponta. Fazer quarta no salto, assim, a perna da frente ficava assim, ó. Exatamente. Mas aí também tu começa a lembrar daquelas coisas que a gente tá sempre falando, né? Passem o peso pros dedos. Sim. O salto tu é obrigado a passar o peso pros dedos. E é muita força também pra ele não fazer a lateralidade, assim. Tipo, essa instabilidade do pé assim, a gente tem que fazer muita força pra segurar ele e não cair nem pra um lado nem pro outro. Mas tem uma estética, né? Porque não dá pra ver os dedão, parece um patinho. Sim. Os dedos pra fora. Agarrado, solta aqui. Desesperado.